Boa noite a todos. Boa noite. Eu vou ler o livro Médico Jesus, do autor José Carlos de Luca. Farmácia de Deus. Receberemos pela oração o concurso espiritual, rogando a Jesus para que os nossos corações sejam fortificados no caminho de dor e luz em que nos encontramos. Muitas doenças poderiam ser evitadas se o homem cultivasse o hábito da oração, ao mesmo tempo que se emprega para a queixa e a maledicência. Poderia ser dedicado ao contato com o Pai que nos ama, mas que invariavelmente encontramos com os ouvidos voltados para o desequilíbrio do mundo. Quando se ora, muda-se a frequência energética para melhor, pois nos sintonizamos com as ondas do desequilíbrio cósmico, sem as quais homem algum poderá gozar de saúde plena. A oração é um hábito de luz, da mesma forma que cuidamos da higiene do corpo, sem a qual a saúde não se estabelece. A oração é uma ducha espiritual que nos lava dos detritos acumulados pelos entrechoques das tensões do dia a dia. Jesus era um homem de oração, e mesmo até os dias de hoje, poderemos avaliar que ele continua dialogando com o Pai através dos canais da prece. Sendo Jesus o nosso modelo, por que não faríamos o mesmo? O fruto não amadurece quando se desprende prematuramente da árvore que lhe sustenta os nutrientes. O peixe não consegue viver fora do seu ambiente natural. Da mesma forma, o homem não conseguirá viver feliz e ter saúde longe do amor de Deus. A oração é, ao lado da caridade, o fio que nos liga ao amor divino, pelas palavras que brotam no nosso coração. No mais das vezes, não é a doença que nos martiriza, é a preocupação com a doença que nos deixa mais doentes ainda. A prece é o canal do socorro divino. Quando se ora, os remédios da coragem e da esperança nos são diretamente ministrados da farmácia de Deus. Estejamos certos de que prece é remédio, e remédio que precisamos tomar pelo menos 3 vezes ao dia. Vamos começar agora? Bom, irmãos, tem a campanha do quilo aqui na casa. Quem quiser se sentir à vontade, trazer 1 quilo de comida, arroz, feijão, açúcar, qualquer tipo de quilo, a gente está agradecendo para a gente fazer a doação. E agora, vamos fechar nossos olhos, elevar nosso pensamento a Deus, a nosso Pai, esvaziando nossa mente, deixando de lado todo e qualquer conflito que esteja nos afetando. Olhando para o Pai, pedindo para que Ele derrame sobre nós todas aquelas energias que nos acalmam, nos relaxa, para que assim a gente possa aprender tudo o que será passado. E assim, olhando ao nosso Pai, oramos em seu nome. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todo mal. E agora eu passo a palavra para o nosso irmão João. Estamos aqui para te ouvir. De bom. Queridos irmãos, irmãs, encarnados, desencarnados, que possamos bem aproveitar as messes benditas
bondade dos Espíritos amigos que de certeza nos acolhem na noite de hoje. Eu, quando adentrei aqui ainda há pouco, uma companheira de vocês disse: "Oh, Sr. João, quanto tempo!" E eu brinquei com ela dizendo assim: para nós, os espíritos, até os mortos aparecem. Imagine os vivos. Então, por isso que eu voltei, né? E brincando até, que a gente já andou por aqui, mas faz muito tempo, principalmente que veio pandemia e tudo isso, esse retorno, né? E nós estamos andando por aí também faz um bom tempo. Então, tudo isso faz com que a gente vá devagarinho, voltando aos tempos e aos lugares que a gente vinha antes, né? Outra coisa interessante é lembrar da importância de estarmos juntos de novo. Eu vou utilizar, inclusive, sei que vocês fazem a gravação, tudo, né? Facebook, as pessoas podem assistir, ou vocês fazem a gravação para... Podemos enviar depois. Não, a pergunta é outra. Eu vou lembrar assim, quer ver? Para vocês que estão me ouvindo, quando eu agora sou convidado, e já faz um tempinho, as pessoas perguntam assim: podemos gravar? E aí eu sempre, brincalhão como sou, vocês vão ver isso, eu digo assim: sendo do meu lado fotogênico, não tem problema. Tem casas que nós estamos chegando e temos até que assinar um termo agora, sabe? Por causa do direito de imagem, está na lei. E agora também dizem que aqueles que colocam lá no Facebook, então o arquivo deve ser guardado só por 2 meses. E assim tem uma série de coisas, cada casa se preocupa com detalhes, mas eu gostaria de chamar a atenção de vocês, é assim, ó. Eu recebi um dia em que meu filho mais velho estava fazendo doutrinário numa casa espírita, acabou de fazer, quando umas 10 horas tocou o meu telefone, era uma colega minha. Ah, Sr. João, acabei de assistir o seu filho aqui, tal. Eu estou com a saudade do senhor, porque ela é frequentadora de uma casa que eu trabalhei 40 anos. Aí eu disse para ela: que bom, então, olha, mas não te preocupe com essa saudade, porque quarta-feira da semana que vem, o encarregado da doutrina lá sou eu. Na próxima quarta, eu ia ser o expositor daquela casa. Ah, então eu vou encontrá-lo e tal. Na outra quarta, eu fui. Ela não estava lá, não, nada se questionando, não tem nada para reclamar. E quando chegou às 10 horas da noite, tocou o telefone de novo. Daquela outra quarta. E aí ela disse: ah, Sr. João, não pude ir. Até botou uma fotografia no zap, minha, lá na tribuna. E disse: ah, Sr. João, não pude ir, mas eu assisti em casa. E aí, em absoluto, nada contra a gravação, nada contra a divulgação, nada contra a pessoa ver em casa. Mas vou lhes dar uma sugestão. Sempre que puderem, venham até aqui. Certo? Os facilitadores estão aí para nos dar a oportunidade de não perdermos quando não tivermos condições de vir. Mas tomem cuidado para não fazermos disso um processo de ficar lá. Porque a gente às vezes assiste a primeira vez e na segunda os nossos pseudos afazeres tiram-nos a atenção e nós não assistimos nada. E faço até uma brincadeira nesse ponto. Nós temos uma doutrinária própria só dessas características aí, que futuramente a gente pode fazer aqui também. Mas eu lembro o meu filho mais velho, com 3 anos de idade, eu saí do meu apartamento com ele, eu não era nascido ainda, tá? Meu companheirinho, meu filho, eu digo que é o meu filho pequeno, né? E fui até naqueles tempos eles chamavam de mercado, hoje é super, né? Tá? Fui no mercado de casa, comprei uns ingredientes para fazer um lanchinho de casa para ele, na sexta-noite. E na passagem, ali no caminho, tinha um lanche, uma lanchonete dessa, você sabe, um breque, que a gente chamava, tinha ali um tipo de uma casa de metal, né, que eles usam muito ainda, estava ali o lanche. E umas pessoas sentadas, eles olham para mim e disseram: pai, a gente não pode fazer lanche ali? Eu disse: meu filho, eu já comprei os ingredientes,
eu já estou indo para casa, vou até, né, dar uma incrementada, tal. Ele pegou, olhou para mim e disse, pai, mas lá não tem aquele moço, aquela moça, aquele outro, ele queria conviver. E quando a gente vem na casa espírita, a gente vem conviver. E conviver é de suma importância. Então, por favor, com todo o respeito que eu tenha aos Facebooks, isso, aquilo, né? Não tem nada absoluto contra os facilitadores, mas não nos acomodemos. Porque Jesus dizia que a gente deveria ter a característica e a preocupação de sermos feixes de vara. Que uma vara quebra, duas quebra. Claro, alguns de hoje, como nós, não eu, mas alguns que são alterofilistas, até quebram mais 10, né? Mas chega num ponto que não quebra mais. Então, união de sentimentos. E a história da brasinha, né? Jesus no braseiro, tu pega uma brasinha, separa aqui, ela apaga. Mas depois, se tu reaproximá-la, não precisa botar dentro, reaproxima, ela acende de novo. E nós, com certeza, nesses dias de hoje, as nossas brasinhas não estão muito acesas, não, né? É dificuldade, incompreensão. Quem não as tenha, eu preciso da receita de fora, por favor. Mas todo mundo tem dificuldade, todo mundo tem problema, é ou não é? Então, a gente precisa reacender. E reacender é na casa de oração. Não importa qual, tá? Que a gente vai na religião, que a gente sinta-se bem. Isso é interessante lembrar. Mas, venham, cheguem perto, olhem um para o outro, cumprimente-se, porque isso preenche coração, o sentimento da gente. Então, só, né, a lembrança interessante. Nossa tarefa da noite, alguém nos perguntou qual era a temática, e nós botamos lá bases da regeneração. Então, nós vamos começar lembrando assim. Em março, 21 de março, lá de 2015, assumi a presidência da Federação Espírita Brasileira o nosso companheiro Jorge Godinho. E quando ele assumiu a federação, ele fez umas colocações lá. E ele começou dizendo assim, ó, diante desses imensos desafios, temos tido ou não temos tido? Estamos saindo, ainda não bem de um, agora bem recente. Um tremendo desafio. Onde as pessoas... O que aconteceu na pandemia? A gente teve que... Antes a gente vivia. Porque todo dia a gente tinha uma desculpa para sair de casa, né? E desculpa séria. Tinha que trabalhar, tinha que estudar. Aí acabou a desculpa. A gente teve que conviver. E dizem alguns autores por aí que viver é fácil. Né? Ah, não. Viver é fácil mesmo. Porque viver basta ter um peso mínimo, higienizar-se, vestir-se, alimentar-se e andar por aí. Está cheio de gente só para isso. Agora, conviver é difícil. Porque você precisa conviver com suas verdades, com seus defeitos, suas imperfeições, e ainda conviver com a imperfeição dos outros. Então, viver é fácil mesmo. Conviver é que é difícil. E aí nós fomos levados a conviver. Por isso, um monte de desacerto. Nós sabemos disso, né? E aí a sequência que estão aí nos feminicídios e tudo mais, justamente por causa da convivência. Porque o ser humano ainda tem extrema dificuldade, não trabalhou ainda adequadamente as questões antigas, que são trazidas quando a gente encarna de novo, a sucessividade chama-se reencarnação, e aí a gente, embora não lembre, com a graça de Deus pela lei do esquecimento, mas as reminiscências permanecem. Ou não é? Eu sou brincalhão, então eu digo assim, tem casais, nós, que em determinados dias, quando passamos um pelo outro dentro de casa, tal, os cabelinhos do braço arrepio todo. Acontece ou não acontece? De monte. Hã? Tem dia que a voz um do outro, me desculpe. É? Ou não é? Porque nós somos almas imortais,
Não tem mais encontro, é tudo reencontro de almas. Tanto que aquela história lá que às 6 horas da tarde, antigamente, a gente escutava na televisão, né? Alma gêmea, minha alma. Não tem, tá, gente? Lá no Livro dos Espíritos, Kardec faz uma pergunta: existirá em algum lugar do universo uma alma? Aquela resposta ali, eu achava que o não tinha que ocupar a folha toda. A página toda. Não. Mas ficou pequenininho ali, né? E depois explica. Não existe. Existem almas, sim, que ao longo de extensas caminhadas, ao longo de encontros e reencontros, aprenderam a respeitarem-se. E do respeito partiram para gostar um pouquinho do outro, porque hoje em dia, com toda sinceridade, a gente já tudo. É verdade, as almas. Então, poxa, conviver é importante. E aí ele falando dos desafios, ele diz assim, ó, todos nós deveríamos, na nossa convivência e vida, termos 4 características de proposta de vida. Ele colocou. Então ele começa dizendo assim, ó, o Evangelho como roteiro de vida. Esse é o primeiro item. Nós vamos trabalhar rapidamente com o Mantemos a consciência tranquila como consolo. Esse é o segundo. Esquecermos o mal como uma estratégia. E temos a prece, nos favorece muito, daqui a pouco vai favorecer mais ainda a leitura inicial, que eu nem combinei com ele de fazer, tá? Ele telefonei para você, pedindo um tempo, né? Aí nós vamos chegar lá na prece. Então, Evangelho como roteiro, consciência tranquila, esquecer o mal como estratégia e utilizarmos a prece como fortaleza. Aí vamos começar. Evangelho como roteiro. Lá no Decálogo de Moisés, 10 características de ensino. As 3 primeiras, elas são tratadas na possibilidade de entendimento que se chama lei de adoração. Amarás o Senhor teu Deus, lei de adoração. Os outros 7 itens tratam de próximo. Não cobiçarás, não matarás, não faz isso, não faz aquilo. É tudo na direção do próximo. Não é? Aí vem Jesus. E com a sua proposta imensa de afabilidade, doçura, primeiro ele disse, Deus é Pai, porque nós tínhamos ele como um castigador. E Moisés utilizou-se desse recurso enormemente. E precisou até usar chicote, né? Porque nós da época éramos extremamente complicados. E ele não lidou com 30, 40 mil pessoas, ele lidou com, vou dizer, 400 mil, para ficar bonzinho. Né? Então, precisava desse aspecto. Aí Jesus vem e resume esse decálogo, pegando os 3 primeiros itens, dizendo assim, amai a Deus sobre todas as coisas. E os outros 7, ele disse, amai ao próximo como a ti mesmo. Resumiu. E ainda nos responsabilizou mais, quando ele acrescentou, tem um autor espiritual que escreveu lá assim, ó, o 11º mandamento. Jesus disse assim, amai aos vossos inimigos. Que não é fácil, né, gente? Não é fácil. Aí nos trouxe uma responsabilidade imensa. Para que isso se transformasse em tentativa de processo de entendimento diário e execução, ele trouxe mais informações. Ele disse assim, faze aos outros o que gostarias que te fizesse. Deseja aos outros o que gostaria que te desejasse. Ele foi trazendo mais informação para nós. Se nós não colocarmos em prática, em nossa existência, esses procedimentos, nós não vamos evoluir nunca. Nós não vamos encontrar paz nunca. Por quê? Porque diz um autor espiritual também, coloca uma frasinha bem rápida, diz assim, nós deveríamos tratar todos os nossos convivas com tapete vermelho. Vocês conhecem o que significa isso, né? Tem um Brasil que a gente caminha tranquilo. Porque em qualquer situação que nós nos encontrarmos e não nos sentimos bem, o que nós gostaríamos que o outro fizesse com nós? Estendesse o tapete vermelho. Eu uso como uma analogia. Certo? É ou não é? Até por egoísmo,
nós deveríamos tratar imensamente bem todo mundo. Porque sempre que nós estivermos em dificuldade, nós gostaríamos que o outro nos tratasse bem. Então, até tem uma lógica de um certo egoísmozinho, pode ser que eu vou pegar de volta. Então, precisamos colocar em prática. Lembram-me de estar participando do encontro. Casa espírita lá distante, e bastante gente de casas diferentes. E a juventude pediu para fazer uma brincadeira. A juventude sempre, o pessoal da juventude sempre fazia algumas coisas interessantes. E aí eles distribuíram os papeizinhos e pediram para cada um botar o seu nome. Depois jogamos dentro de uma cesta lá. Aí depois assim, agora cada um pega um papelzinho, mas não pode pegar o seu nome. Aí cada um pegou o nome de outro. Aí disse, e agora? Agora cada um vai escrever nesse papelzinho o que gostaria que essa pessoa viesse fazer aqui na frente. E aí tem gente que escreveu que o seu Manuel lá, o senhor que era, tinha que ir ali falar em Esperanto. Eu nem sabia se o cara sabia. O outro tinha que vir aqui fazer uma prece na frente, com todo respeito. Para algumas pessoas pedir para fazer uma prece aqui na frente é desencarno. Chico falava isso, tem pessoas que não desencarnam, fica nervoso. Né? O outro que era para fazer isso tudo, fizeram, todo mundo escreveu. E aí, e o devolveu o papel, disse, não, diz o jovem lá, não, fique com o papel, porque cada um vai fazer lá na frente o que desejou o outro. Do X lá, 100 e pouco, uns 8 vieram na frente. Porque, desejar que falassem esperando. Nós falamos esperando? Pouquíssimo. Né? Uma língua maravilhosa, não estou discutindo isso, mas pouquíssimo. Vir aqui na frente, quando eu disse fazer uma abertura, ou fazer um trabalho, às vezes a gente diz que a pessoa convida, na casa espírita Celanô, trabalhei 40 anos, e dia. Aí a pessoa ia lá, levantava, parecia que ia desfalecer, né? Aí levantava, fazia, depois eu perguntava, doeu? Não, eu faço de novo. Fazer uma leitura aqui na frente, aí lá, mas eu gaguejo. Mas se não gaguejar, não firma a voz. Ou não é? Se a gente não gaguejar, a gente não firma a voz. Aí ia lá, gaguejava, daqui a pouco a gente olhava, aí cheguei que eu digo para a pessoa, semana passada eu tive um exemplo maravilhoso disso. Leva o livrinho para casa e lê, mas lê alto, na frente do espelho, preferência, assim e tal. Daqui a pouco a pessoa já vem lendo de outra forma. É ganho da pessoa, é aquisição da pessoa, é crescimento da pessoa. Então, só estou falando que ficamos com o papelzinho na mão e cada um que entrou na frente fazer o que desejou o outro. E muitas vezes a gente deseja aos outros aquilo que a gente tem que sabe fazer, ou cobra dos outros, vou usar, trocar a expressão, daquilo que a gente nem tem condições de fazer, ou nunca fez, ou não sabe fazer, ou coisa parecida. Então muitas vezes a gente cobra, mas a gente não se cobra. Né? Eu tenho um conhecido, já hoje desencarnado, deixou o corpo já faz um tempinho, que um dia ele chegou lá e precisava conversar com alguém, como nós fazíamos atendimento fraterno, fazemos até hoje. Ele disse, preciso desabafar. E aí ele contou que não estava, as coisas não estavam boas em casa. Só que ele contou, olha, sinceramente, hoje a gente pode reclamar da esposa, do esposo, dos filhos, dos netos, das noras, do genro, né? Do sogro, da sogra, pode fazer tudo isso, né? Mas hoje em dia a gente pode até reclamar dos cachorrinhos, do hamster, do gato. E ele reclamou de tudo que ele tinha em casa. E disse o que achava que estava errado. E nós, assim por um pouquinho de inspiração que às vezes a gente tem, perguntamos assim para ele, e a tua parte, tens feito? Aí ele calou-se, pediu licença, deu boa noite e foi embora. E ele é uma pessoa já de 70, né? Como eu, assim. E aí, a única diferença é que ele tinha muito cabelo branco, o dele não caía antes. Essa é a diferença de mim. E aí, depois de um tempo, eu sou João, para ser Joãozinho não é difícil, eu fui chegando perto dele, vi que ele não falava
Falava comigo, cumprimentava tudo mais, no assunto ele não tocou mais. Aí eu perguntei, e como é que está lá na casa? Ele disse, depois que eu comecei a fazer minha parte, melhorou. E aí Jesus ainda faz uma outra afirmativa para nós passar para a segunda etapa aqui. Ele conta aquela pseudo-historieta, parábola que Jesus trabalhava, que diz assim: eu tive fome, eu tive frio, eu tive desabrigo, eu tive assim, eu tive assim. Aí alguém diz para ele, Jesus, mas quando nós te vimos nessa situação? Ele diz, toda vez que tu fizeres a um de teus irmãos, a mim está levando. E o inverso, né? Eu tive assim, e aí eu meu, Jesus, mas então fazer ou não fazer? Mas fazer pelo próximo, sempre. Porque a nossa função, embora espíritos imortais, embora individualidade seres, a nosso padrão de comportamento deve ser coletivo. Então não viemos para ser isolado, para ficar com não. Até porque a gente murcha. Está mais que comprovado também. Uma grande parte dessas questões, por exemplo, dos fatores depressivos, é o recolhimento das pessoas. Ela se isola, ela deixa tudo, ela não participa, ela não conversa, ela não divide opinião, ela não escuta opinião, aí ela vai se encolhendo. Consequentemente, ela fica de mãos vazias e de cabeça vazia. E mente vazia, não precisa dizer mais nada, né? Sinal. Então, evangelho terapia é muito importante. Colocar o evangelho como roteiro. Consciência tranquila como consolo. Aí a gente lembra o nosso personagem, Santo Agostinho. Está lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Todas as noites, ao ir ao processo do sono, ele fazia uma reflexão. Será que eu hoje, o que eu pensei, o que eu senti e como eu agi prejudicou alguém? Trouxe dificuldade para alguém? Se isso fosse um acontecimento, eu precisava aprender a não infligir de novo a dificuldade, fazer melhor o que eu tinha feito, né? E até criar um processo de entendimento que se chama arrependimento daquilo que eu fiz, para que o arrependimento é muito importante na vida da gente, para a gente recomeçar, mas não é a solução, tá? Que arrepender não basta. Se você tirou, tem que devolver. Se você quebrou, nem que seja com supermonte, mas tem que colar. Se você puxou, você tem que devolver. Se não na própria, em vidas posteriores ou existência posterior, porque a vida é uma só. Então, tem que devolver, tem que reparar, tem que retificar. Então, arrepender-se não basta, mas é muito importante. A lógica do arrependimento é para dizer assim, olha, eu vou procurar não repetir o erro. Isso é importante. E começar a trabalhar diferente. E isso dava a ele, cada vez mais com esse trabalho, consciência tranquila. E consciência tranquila durante a noite, sabe, gente, faz a gente dormir. Que hoje em dia, a maioria de nós não está dormindo mais como antigamente. Tem uma senhorinha que um dia me procurou e disse, Sr. João, eu sou de um tempo que a gente deitava para dormir. Agora as pessoas deitam para pensar. Aí dá problema. Porque eu estou devendo, que eu estou isso, que eu briguei com esse, briguei com aquele. E eu ainda não vi, estou procurando alguém que esteja devendo, por exemplo, no comércio, e que não durma à noite e que acorde com a conta paga. Você já viu isso? Eu nunca vi. Ou você teve um desentendimento com alguém, aí não dorme a noite inteira, e de manhã você chega lá, a pessoa já está brava. Também não conheço. Então, ela tinha uma lógica muito clara. Ela dizia assim, eu sou de um tempo que a gente deitava para dormir. A gente deitava para pensar no que tinha, no que não tem, e principalmente a gente tem uma paixão tremenda, sofre uma barbaridade pelo aquilo que a gente tem. Que a gente tem que botar grade, tem que trancar, tem que botar cadeado, tem que botar senha, tudo isso, né? Hoje em dia, né? Calma, mas a gente sofre 2 vezes mais pelo aquilo que a gente não tem.
pelaquilo que a gente almeja, pelaquilo que a gente ainda quer, pelaquilo que a gente quer realizar, pelaquilo que a gente quer comprar, pelaquilo que a gente quer ter. O sofrimento é isso. Então, deitar é para dormir. Diferentemente para algumas pessoas. Tem gente que com 2, 3 horas de sono fica dormindo. Tem gente que dorme 8, dorme da falta. Né? Porque é diferente a maneira de pensar de cada um. Mas consciência tranquila significa colocar a cabeça no travesseiro e sair. Porque toda noite, quando a gente dorme, a gente sai. A gente, do corpo, pelo menos, sai. Do quarto, não sei. Porque se for um casal que não tem ciúme do outro, não vai. Fica esperando. Fica olhando para onde é que vai. Se tiver um cofrinho na parede, fica cuidando do cofre. Esses, assim como eu, vão lá para perto da geladeira. Né? Vocês conhecem aquela brincadeira lá que a televisão mostrava, aquela enzima grande, né? Que dizia, aí tu vai comer, depois eu vou ficar a noite inteira trabalhando por ti. Né? A alma está onde está seu sentimento. A alma agora não está seu pensamento. Então nós temos que libertar-nos do corpo para ajudar, sim, enquanto podemos, e ser ajudado. A gente não acorda de manhã, a gente tem uns problemas, a gente não acorda de manhã, às vezes, a gente não está orgulhoso, a gente assim, puxa, essa noite eu tive uma ideia maravilhosa. Alguém, de certeza, conversou muito com a gente. E graças a Deus a gente não tem essa lembrança toda, porque senão a gente ficaria mais orgulhoso ainda. Então a gente acorda de manhã e sabe que conversou com o paizinho que já morreu, com a mãe que já morreu, com o parente que já morreu, com um bondoso espírito, que nós os temos, né? Toda vez que nós voltamos ao corpo, já somos dois. Nós e o chamado anjo guardião. Calma. Por isso que a comunicação entre o chamado morto e o chamado vivo é premente e necessária. Porque como é que alguém vai nos ajudar se não houver comunicação? Nós é que não temos a percepção correta das coisas. Porque nós achamos que comunicação é ter que escutar uma voz, ter que... Mas tudo vem com os acontecimentos no dia a dia da nossa vida. Deus ajuda o homem através de quem? Através do homem. As nossas necessidades prementes de organização do dia a dia de nossas vidas são colocadas à nossa disposição. Deus nunca falha nesse processo. Daí, aqueles ensinamentos evangélicos, com parábolas maravilhosas, a respeito lá do lírio do campo, né? Que não cresce, nem filha, mas... Né? Então, todo esse processo é consolo. A gente ainda diz aqui, quando a gente diz assim, onde é que está? Onde é que fica gravada a lei divina? Na consciência dos seres. O tribunal da consciência é que nos julga. A gente fica preocupado às vezes, depois o espírito, ou então alguém diz assim, aquele ali ele não age muito bem, quando morrer vamos levar ele para o inferno. Não conheço isso. A gente vai. Nós vamos por nossa conta. Não ao chamado inferno assim caracterizado, mas as dificuldades, as incompreensões, os lugares mais fáceis, os lugares mais difíceis. O sono é assim. Sonhar, quer dizer, dormir é ensaiar para deixar o corpo. Então que os nossos ensaios possam ser de consciência mais tranquila. Que o nosso dia seja mais sereno. Que os nossos pensamentos, nossos sentimentos e nossas atitudes sejam mais coerentes. Às vezes a gente tem dúvida, alguém diz assim, como é que eu vou saber se é certo ou errado? É só analisar o que eu pensei, o que eu senti e o que eu realizei. Prejudicou alguém? Esse é o certo ou errado. Está definido. Não precisa ter carteira disso, precisa ser doutor nisso. Não. Até porque tem um monte de gente que é doutor e não age dessa forma. Então, consciência tranquila. Diz assim, ter escrito a lei na consciência é garantir condições para distinguir o bem do mal. O certo e o errado. Consciência tranquila é fruto do dever bem cumprido. Essa é a proposta do ser. Ser útil, ser coletivo. Né? E o consolo vai vir como consequência. Está lá de um jornalista do Rio de Janeiro, que depois de quase 50 anos, ele contou uma historieta muito interessante. Ele tinha 3 anos de idade, o pai dele sofreu um acidente no Rio de Janeiro,
gostava de correr de carro lá, e sofreu um acidente, está no hospital, chamam a família toda, porque o organismo não ia resistir mesmo, e aí ele chega bem pertinho do ouvido do pai e diz assim: pai, eu tinha 3 anos, dói muito. Aí ele disse: dói, filho, menos a consciência. Ele com 3 anos não entendeu nada, mas gravou aqui. Quando chegou, quase 50 anos depois, ele resolveu escrever, já tinha definido isso. Ele começou a fazer linha de raciocínio e descobriu o seguinte: primeiro, quando ele cresceu, ele perguntou como é que era o pai. Quem era o pai dele? Não como era o pai dele, se ele era isso, se ele era aquilo, não. O pai dele era um ser, como pessoa. E aí ele descobriu, com a mãe, com os irmãos e tudo, que o pai dele era uma pessoa serena, tranquila, bem cumpridor de seus deveres, uma pessoa que na paternidade fazia o seu papel, na familiaridade, em termos de ser o companheiro, fazia o seu papel com serenidade. Não era o super-homem, não era melhor que ninguém, mas fazia o normal. Aí por isso que ele disse: dói, filho, porque o corpo estava em estraçalhos, menos a consciência. Então que a gente tem as nossas dores, nossas angústias, nossa aflição. Eu já brinquei, não vou brincar de novo. Quem não as tiver, me dê a receita de fora, que eu estou precisando. Né? Mas que a gente tenha tudo isso. Mas se a consciência estiver tranquila, vai ser bom. Então vamos trabalhar com consciência tranquila, que serve como consumo. Esquecimento do mal como estratégia, eu percebi. Vou ler aqui para não perder o conteúdo do Reformador de julho de 2015. Reformador é a revista oficial da Federação Espírita Brasileira. Muito bom, até porque eu gosto de utilizar em muitos recursos de doutrinários, porque afinal de contas poucas pessoas leem. E esses artigos ficam perdidos lá. E tem arquivos desses maravilhosos. Aí diz aqui assim, ó: quanto peso desnecessário carregamos em nossos ombros, apegando-nos ao passado infeliz, guardando mágoa, alimentando ressentimento, tornamos-nos carrancudo, mal-humorado, infelizes, ou não é? Vocês, faixa etária aí, alguns já viram um desenho que ainda perdura na televisão, que se chama Leão da Montanha. Ali tem uma personagem hiena que se chama Hardy, e ela vive o tempo inteiro dizendo assim, ó céus, ó vida, ó azar, ó céus, ó vida, ó azar. Ei, nós já não fomos, ou não somos, ou não seremos Hardy. Monte, ó céus, ó vida, mas não tem fogo. Isso não faz bem para ninguém, só atrapalha, porque não cria fator positivo. Outra coisa interessante que nós marcamos aqui, guardando mágoa, alimentando, né? Tornando um carrancudo, mal-humorado, infeliz. Poxa, tem gente que... Eu lembro não é um conto, é uma verdade, mas a pessoa contou para mim que disse o seguinte: ela sentou no ônibus, no lado de alguém. A pessoa virou para ela e disse: por favor, se ela senta mais à frente, senta, porque hoje eu estou tão ruimzinho que eu sou capaz de prejudicar a senhora. Às vezes a gente senta no lado da pessoa, a gente não se sente bem, toma cuidado, porque às vezes é a gente que não está. Às vezes a gente choca, dá atrito e a pessoa está bem. Nós aqui ficamos em descompasso, então não dá para culpar. Mas é uma coisa que é verdade. E às vezes a gente anda pelo meio da rua, é carrancudo, a gente não observa. A gente não vê as pessoas. As pessoas passam a ser invisíveis para a gente. Então nós precisamos prestar atenção, ver. Existe uma expressão evangélica que diz assim: orai e vigiai, né? Peguem direitinho lá do evangelho, que a expressão verdadeira diz assim, ó: olhai, vigiai e orai. Olhar. Eu vou naquela direção, entro numa rua, eu tenho que olhar o que tem nela. Certo? Porque se eu olho, por exemplo, e vejo que eu estou caminhando e que as calçadas não são boas, aí eu vou vigiar. Aí o segundo ponto é o vigiar, ou não é? E claro que, pensando na dificuldade que eu possa ter e não perceber, vamos orar, né? Vou pedir, né? Mas não dá para entrar, por exemplo, numa rua de carro e começar a orar, porque a gente pode até semi-cerrar os olhos e daqui a pouco está em cima da calçada. Então o melhor é olhar e vigiar primeiro. Certo? Porque senão a gente acaba no desconforto. E até porque orar, depois nós vamos trabalhar rapidinho,
Orar não é uma questão de viver fazendo oração ou fazendo prece. É viver em prece. Tudo que faças, faça com carinho, com entendimento, com compreensão. Isso já é prece. Não é chicote, não é overdose para ficar ali, Pai Nosso, Pai Nosso. Tem gente que pensa que Pai Nosso é chicote. E não é. Ele é uma prece que Jesus deixou com muito carinho para que a gente a faça, mas medite sobre a sílaba, a palavra, a frase, para buscar o sentido. Então, para mim não ir lá para aquele lado da prece, esquecimento do mal como estratégia. Esquecer o mal é a melhor estratégia de libertação, de educação e crescimento espiritual. É a renovação. Em muitas casas espíritas antigamente tinha lá um cartaz onde mostrava um rosto meio enrugado se abrindo e um rosto novo no meio. Quer dizer, ou seja, né, é a queda do homem velho e o ressurgir do homem novo. Isso você deve ter visto, alguns de nós aqui viu lá aqueles cartazes que ainda existem por aí, né? Então, e aí, quando a gente fala do esquecimento do mal como estratégia, tem que tratar de perdão. O nosso perdão ainda é aquele do eu perdoo, mas eu não esqueço. Eu perdoo, mas não quero mais viver. É assim ou não é, maioria de nós? Né? Eu tenho uma palestrinha sobre o perdão, porque é muito interessante essa questão, até do 490, 70 vezes, né? Que aquilo ali. Bom, então aqui, né? Ó, implica no todo o perdão, existe uma necessidade de amadurecimento. Vocês já assistiram um filme A Cabana? Não é aquele do terror, tá? É aquele lá que mostra o cara que tem uma queda e aí espiritualmente ele começa a se tratar de um monte de coisas, inclusive de tratar-se com uma personagem que eles intitulam Deus. Tá? Tem lá uns personagens. E esse personagem é levado a reentender um monte de pedaços da sua vida. Entre eles, um pai que ele reencontra lá, existe o perdão e tal. E aí eles vão levando ele de repente por uma caminhada e ele percebe que existem pedregulhos e tudo, é uma caminhada meio montanhosa, e ele lembra que foi naquele lugar que a sua filha sofreu na mão de alguém que lhe tirou a vida. E ele olha de repente para essa personagem chamada Deus, ali intitulada, e diz assim, não, peraí. Com outras palavras, ele diz assim, não vai querer que eu perdoe não. E aquela personagem diz para ele assim, não, perdão, gente, é uma coisa de amadurecimento, eu sei disso. A gente precisa amadurecer, precisa pensar, precisa analisar, precisa sentir-se perdoando. E não perdão por perdão. E aí depois a gente, quando encontra de novo, vira tudo de novo, volta tudo qualquer coisa. Mas aí ela diz assim, não, nós só estamos pedindo que tu confie em mim. Então, diante das circunstâncias, das agressões, de tudo isso, confiemos em Deus. Não nos tornemos acusadores, o promotor, né? Não, o juiz e até o carrasco. Não. Até porque, se nós não analisarmos com diferencial, nós estamos agindo igual a outra pessoa. É ou não é? Porque se nós quisermos, e às vezes a gente diz assim, não, mas eu não. E a gente entra em cada processo de vingancinha. Aí um colega meu falou, não, mas eu não lembro que queria me vingar de ninguém. A gente faz cada vingancinha no dia a dia. Marido e mulher, pais e filhos, vários problemas. E um monte. Vou contar rapidamente uma brincadeira para vocês. Acorda no domingo, faz um bolo, o casal acorda e quem saiu da cama primeiro, não importa se é homem ou mulher, que eu não quero apanhar dentro do lado dentro do outro, né? Mas um deles levanta, vai lá, toma o seu cafezinho, faz um suco de laranja e leva para o outro na cama. Coisa bonita, né? Bom, é uma coisa gostosa, então leva. No domingo seguinte, a outra pessoa que acordou vai lá na cozinha, toma café e não traz suco de laranja nem de uva, nem de abacaxi. No domingo seguinte, aquele que levantou lá e que fez o suco, leva? Não. É vingancinha, não.
Às vezes na casa da gente, a pessoa que está convivendo com a gente e tal, gosta de botar um livro, toda a vida, aquele livrinho fica nessa posição aqui, ó. Quando está tudo bem, a gente olha para aquele livro, isso até bonito. No dia que a coisa está meio torta, a gente só olha e faz assim, entendeu? Isso aí eu estou fazendo uma analogia, tá, gente? Mas fazendo ou não fazendo? Ou não é? Então, nesse processo, porque a gente diz, eu não quero me vingar. Mas tomara aquele cara. Não é? A gente fica desejando, aquele que nos fez o mal, normalmente a gente fica desejando que ele também não tenha. Só semana eu estava vendo na internet lá, uma pessoa fez um comentário e aí apareceu lá a figura de uma pessoa que adoentou-se, estava no hospital. E por lógica de serem artistas, uma confusão danada, um já botou lá assim aqui, olhando aquilo que plantou. Ou seja, houve um desconforto lá atrás, e esse é o momento que aquela pessoa aproveitou para... E outra coisa, é importante lembrar quando a questão do perdão. Às vezes, nós sofremos uma desavença com alguém que nos prejudicou. Os anos passam, nós ficamos carregando aqui no ombro. Eu tenho um colega que fez uma pesquisa, diz que o ombro no corpo humano é das partes mais sacrificadas. Que a gente carrega peso, a gente faz isso, faz aquilo. E nós, com nossos problemas aqui, gente, tem dia que nós andamos assim, ou não é? Andamos arcados. E não tem peso nenhum, não está com saco de farinha, não tem nada aqui em cima. Mas a gente anda assim. Não é? Por quê? Porque carrega nos ombros. Pô, parece que eu estou carregando uma tonelada. E até botando culpa nos espíritos desencarnados. E como botando, né? O que tem de gente botando culpa? Olha, tem uns 10 ali. Entendeu? E não é bem assim. Por quê? Porque semelhantes se atraem. Se nós estamos com docilidade, com sentimento, com sorriso, os que têm sorriso se aproximam da gente. Se a gente está bravo, descontente, raivoso, quem é que aproxima-se da gente? Semelhantes se atraem. E a gente culpa, né? A gente culpa os do outro lado. Já ouviram essa brincadeira? Um dia alguém disse, conversando, trabalho de casa espírita, antes do mediúnico, estava tudo conversando ali, mediúnico é aquela parte, os espíritos se manifestam, trazem suas dores, angústias, e alguém passa a fazer um procedimento de orientação, esclarecimento, onde os espíritos têm a oportunidade de falar através dos médicos. E ali fora, conversando, alguém disse, esses aí do outro lado. Quando chegou no trabalho, um irmãozinho pediu licença, através do médico, meu irmão, dão licença. Quem está do outro lado são vocês, tá? Nós estamos do lado certo. Porque a verdadeira vida é espiritual. Que é uma só. Agora, nós passamos por características de diversas existências necessárias. No corpo e fora dela. Períodos. Mas a vida é uma só. A vida verdadeira é espiritual. E aí nós ficamos botando a culpa no outro lado. Então, perdão não funciona se não houver esquecimento. Ou não é? E mais, só para terminar a parte do perdão ou da esquema do mal como estratégia, apoio depois. O que acontece é o seguinte, às vezes aquela pessoa que nos fez o mal há 10 anos, 15 anos, ele já foi em frente, ele já mudou seus princípios, está fazendo até caridade que a gente não faz, e nós não estamos segurando lá. Antigamente dizia que era cruz, depois virou para mochila. Agora já deve ter outro nome, né? A gente segura, sei lá. A modernidade vai mudando, né? Gente, ele já foi em frente. Ele já evoluiu, ele já entrou no outro processo. Porque a gente, quando era, a gente se redime, ou não pode se redimir. E nós já estamos segurando lá, vamos empurrar a pessoa. Para que isso? Quem é que sofre? Quem carrega o peso? Nós. E a prece como fortaleza? André Luiz coloca lá assim, orar constitui a fórmula básica de renovação íntima pela qual o divino entendimento desce do coração da vida à vida do coração. Esse é o processo da prece. Como a gente necessita das coisas materiais, dos ingredientes materiais,
e a gente precisa mesmo, a gente também precisa da prece. A gente precisa da prece, para que a gente se reabasteça, se reaproxime de Deus. E falando em aproximação, rapidamente, vou lembrar, até porque fixa melhor, eu sou manezinho da ilha, e lá diz que um dia um pequeno chama o pai e diz: pai, qual é o tamanho de Deus em nossa vida? Aí o pai olha para ele e pensa: o que eu vou dizer para ele? E de repente ele olha para cima, está passando, nós aí que temos uma certa idade, sabemos, a gente chama de aviãozinho a jato, aquele que passa lá em cima e vai deixando aquele rastro, né, no céu. Aí ele disse: olha para lá, filho. Ele olhou. É pequeno, né, pai? Aí ele pega o filho, bota no carro, vai ali no aeroporto de Floripa, e lá tem um avião daquele tipo, só que está no chão. Aí o filho pequeno chega perto e diz: pai, aqui ele ficou grande. Aí o pai diz para ele: filho, o tamanho de Deus na nossa vida depende da distância que nós tivermos dele. Quanto mais próximo nós estivermos das coisas divinas, maior vai ser a proposta da prece, a proposta da fé. Então nós é que temos que nos aproximar. Essa é a verdade do ser. E aí eu vou, para não... Porque senão da próxima vez, de repente, você me deu só 15 minutos para falar, então eu vou, né? Vou ir para o encerramento. O que é prece? Lá no Evangelho segundo o Espiritismo diz assim, ó: é uma invocação mediante a qual o homem entra pelo pensamento em comunicação com o ser a quem se dirige. Aí um dia uma pessoa disse para mim: mas a gente não reza para Deus? A maioria de nós não, né? A gente reza na pois santos, pois santos espíritos, ou não rezamos? A Bezerra de Menezes, Espírito Universo, que são os nossos intermediários. Não estou reclamando de nada, ao contrário. É assim ou não é? Entra em contato com o ser a quem se dirige pelo pensamento, pelo sentimento, fé, confiança, fervor, sinceridade. E é importante lembrar que não é uma questão de quantidade, né? É uma questão de qualidade. Prece é qualidade. Quando se fala de invocação, por que diz a palavra invocação? Porque não é uma evocação. Quando a gente for fazer uma prece, a gente não fica chamando todos os espíritos para tudo com a gente. Não. A gente tem que pedir a Deus e a Jesus e aos bons espíritos que a prece que a gente está fazendo, a gente costuma usar uma expressão, alguns dizem assim, que suba o regaço bendito e desça em forma de bênção àquela pessoa ou aquele espírito para o qual nós estamos desejando bem. Essa é a proposta. Evocação é diferente. E aí eu vou brincar mais uma vez, lembrando aquela senhora, um senhor, não foi mal, ele estava na cama primeiro, não importa. Vem lá de dentro, alguém já está na cama, senta na ponta da cama e começa. A minha avózinha que já morreu, meu tiozinho que já morreu, meu isso, meu aquilo, minha mãe, minha avó, meu tio, meu santo isso, meu santo aquilo, e o pé da cama quebrou. Aí a pessoa que estava lá disse para ela também: tu botasse esse povo todo em cima da cama? Não é uma evocação, é uma invocação. A gente vai, certo? A prece tem que ser vertical, ela não tem que ser horizontal. Porque senão eu posso fazer uma prece aqui, ó, vai ser tão fraquinha que ela já cai ali, ó. Às vezes a nossa prece não chega a lugar nenhum, dependendo de como fazemos, dependendo do sentimento, como a gente se coloca, se a gente está bravo, se a gente está triste, se a gente está isso, não chega a lugar nenhum. Então prece é uma invocação pela qual, mediante a qual o homem entra pelo pensamento em comunicação com o ser a quem se dirige. E aí nós vamos para o encerramento. Eu me autorizaram a falar até amanhã, mas eu vou resumir. Tem um livro, tá, que é de Francisco Ozuna, é um sacerdote bispo espanhol lá do século XV, XVI. Ele escreveu um livro chamado Abecedário III. E quando fala de prece, ele diz assim, a gente vai se enquadrar tranquilamente. Ele diz assim: há um momento que a nossa prece é aquela prece, forma de orar. Diz assim, é aquela prece que se situa só no plano da fé. Aí eu tenho fé, então eu vou rezar. Pai nosso, Pai no céu, eu vou rezar, pronto. Aí ele diz que esse processo inicial é como se a gente estivesse escrevendo com um amigo. Só, escreveu, passou o recado.
O segundo item, quando a gente está um pouquinho mais amadurecido, ele coloca que a gente está fazendo assim, ó, situa-se no plano da esperança. A gente escreve com um amigo e fica esperando a resposta. A gente fica na esperança, né? Uma coisa vai acontecer, uma coisa boa vai... Tá? E o terceiro item, quando ele está mais amadurecido ainda, a gente não escreve, a gente vai visitar o amigo. Que esse é o objetivo, visitar o Criador. Ah, eu sou pequenininho. É dos pequenos que essa aproximação mais cresce. Quando o Evangelho foi colocado à disposição, os que mais compreenderam de início foram os simples de coração. Ou não é? Então, queridos irmãos, queridas irmãs, só vou repetir os itens. O Evangelho como roteiro de vida. A consciência tranquila como consolo. Esquecimento do mal como estratégia. E a prece como fortaleza. Fica o nosso recado, fica o nosso coração assim, pulsando enormemente, para poder voltar dessa casa. Reencontrar rostos que a gente ainda lembra e rostos novos. Fica a nossa gratidão a Deus, a Jesus, aos bons espíritos e a todos vós, por terem tido a paciência de nos ouvir na noite de hoje. Uma boa noite a todos.